E aí, pessoal, tudo bem? Nosso momento TikTok aqui. Prazer revê-los, é bom estar com vocês, mesmo que à distância. O ideal seria estarmos ali, próximos, mas que o coronavírus acabe logo. O importante é que nós não podemos parar de aprender. Então, nós temos a nossa aula online. E aí, para a gente começar a nossa aula, nós vamos usar a apostila, né? Aquele Conecte-se, a apostila que nós temos. E antes de começar, um pedido para você. Por favor, esteja em posse de uma caneta, de um caderno, de álcool em gel e anote tudo que você achou interessante e também o que você não entendeu. Anote as suas dúvidas. Na aula online, nós tiraremos essas dúvidas. E o nosso primeiro objetivo é tratar de um tema da filosofia. Nossa, que coisa! Vamos falar do quê? Felicidade. Isso é filosofia? Isso é filosofia. Na verdade, a gente vai perceber que a felicidade é um dos temas que na filosofia mais aparece. E o nosso objetivo é abordar o tema, a felicidade, passando por vários filósofos, numa espécie de revisão temática, tá? Tudo isso objetivando aí você aprender, conhecer, você também ir bem no vestibular, tudo, e a sua cabeça conseguir saber o que é felicidade. Hoje nós falaremos da felicidade na perspectiva do Platão, do Aristóteles, dos filósofos helênicos, dos cristãos e dos chamados utilitaristas. Bom, só para a gente relembrar, gente, a filosofia ela pode ser definida como a amizade da sabedoria. Quem usou essa definição foi um cara chamado Pitágoras, do Teorema. Chegaram para Pitágoras uma vez e perguntaram: Você que é o sábio? E ele falou assim: Não, sou um amigo. Né? Ele falou: Sou um filéu sófios, filéu sofia. Eu sou amigo da sabedoria. E a filosofia, vamos relembrar, é uma atitude que exige o estranhamento, o espanto, o questionamento e a formulação de uma resposta. Sócrates disse uma frase muito interessante. Se você quiser anotar essa frase para colocar no seu status, né, super chique, Sócrates disse que a filosofia é a arte do espanto, do susto. Quando eu olho para alguma coisa e eu fico espantado, aquilo me leva a um questionamento e o questionamento gera uma formulação de uma resposta. Então a gente olha para o céu, vê o céu azul, aquilo nos espanta e a gente começa a pensar: por que o céu é azul? E nós formulamos uma resposta: ah, ele reflete o oceano. O que não é muito verdade, pelo que eu me lembro, né? Parece que tem mais a ver com o comprimento de onda da luz quando ela entra na atmosfera. Quem vai falar isso pra gente? Seu professor de física. Só dei um exemplo. A filosofia é essa arte da dúvida, do questionamento. E aí vem a grande pergunta: qual que é a ligação entre filosofia e felicidade? Olha, essa aí é uma boa pergunta. Porque na história do pensamento, gente, na história da filosofia, ela surge com um objetivo. E o objetivo era atingir uma vida virtuosa. Através da sabedoria, o homem viveria de um jeito melhor. E esse jeito melhor se chama, para os primeiros filósofos, de felicidade. Peraí, como assim? Quando os primeiros filósofos surgiram, quando eles começaram a questionar o mundo, os primeiros filósofos queriam descobrir como viver bem, como ter uma vida feliz. Eles diziam assim: a felicidade é a finalidade última do ser humano e da filosofia. O que é finalidade última? Isso é importante de anotar. Finalidade última é o objetivo para qual todas as coisas tendem. É o propósito, o mais elevado a ser alcançado, tá? Então, o que há de melhor e o propósito é a finalidade última. Qual é a finalidade última da caneta? Escrever. É o objetivo dela, é o propósito dela. Para os primeiros filósofos, qual é a finalidade última do ser humano? A felicidade, tá? A felicidade. E aí, nós temos várias possíveis fontes da felicidade. As pessoas dizem que o dinheiro,
o status social, o nível de curtidas que você tem no seu Instagram, saúde, saúde é importante, sucesso, né? Amor. Tem várias possíveis fontes nas quais as pessoas encontram a felicidade. Mas os primeiros filósofos, especialmente o Platão e o Aristóteles, eles vão olhar para isso e falar o seguinte: peraí, tem gente que tem tudo isso. Tem gente que tem riqueza. Tem gente que é famosa, posta vídeo, faz GIF e é um sucesso. Tem gente que tem saúde, mas essas pessoas não são felizes. Tem gente que tem amigos, tem gente que tem amor, tem gente que tem os prazeres da cama, sexo, mas ainda assim não é feliz. E os primeiros filósofos começaram a pensar que a felicidade tem mais a ver com as coisas da alma de dentro do que com os elementos que são externos. E aí a gente começa a nossa reflexão. Eu não sei de onde você tira a sua felicidade, né? Eu sei que o objetivo para qual todos nós estamos vivos é sermos felizes, sermos felizes. Ninguém acorda e fala assim: puxa, hoje vou ser triste. Não. Ninguém estuda só por estudar. Nós estudamos para passar numa faculdade, para entrar num mercado de trabalho e, no final, sermos felizes. Não sei de onde você tira a sua felicidade, mas talvez você consiga perceber que ter essas coisas que estão nesse slide aqui, saúde, amor, riqueza, não são necessariamente causas da felicidade. É possível tê-las e não ser feliz. Para isso, nós vamos para a filosofia. Nosso primeiro filósofo é o Platão. O Platão, ele é um eudemonista. Tem a ver com demônio? Não, não tem nada a ver com o demônio. Eudaimonia é a felicidade sólida. Como assim? É o estado de alegria, de felicidade da alma. Antes do Platão, as pessoas achavam que a felicidade era muito volátil, muito frágil, dependendo dos deuses. Inclusive, há um mito grego, né, vários mitos gregos, dos deuses amaldiçoando pessoas e perseguindo as pessoas. E aí, antes do Platão, a galera pensava que a felicidade não estava nas nossas mãos, que ela era uma coisa frágil. Platão ele vai se levantar e vai falar assim: não, não, eu quero encontrar a felicidade sólida, que não muda conforme os deuses. Eu quero encontrar a eudaimonia, a felicidade firme. Olha só. Isso porque a felicidade é o principal objetivo da vida, como a gente já viu. E vamos lembrar que o Platão ele vai falar que o universo existe em dois mundos: o mundo material, que é esse que a gente conhece, e o mundo ideal, mundo das ideias, que é o mundo perfeito. O mundo ideal é aquele mundo onde está a perfeição e o original. Tudo que a gente vê aqui é cópia. Tudo é cópia. Então, no mundo ideal, existe a caneta ideal, a árvore ideal, e aqui nós temos a cópia da caneta, a cópia da árvore. Ok. Então, para o Platão, ele vai falar o seguinte: se o homem quer ser feliz, ele tem que buscar o que é perfeito. Ele tem que buscar o mundo ideal. Como ele busca o mundo ideal? Através da filosofia, do pensamento, porque esse mundo ideal só pode ser atingido através das ideias, da mente. É um mundo que não é tocável, palpável. É um mundo que ele é aprendido pela cabeça, pela razão. Então, para o Platão, se o homem conhece, se o homem filosofa, se ele é inteligente, se ele está em contato com o mundo das ideias, esse homem está em contato com o que é perfeito, o que é bom, e aí ele é um homem que encontrou a felicidade. Por quê? Porque este homem que encontrou o que é perfeito não está mais preso a este mundo de imperfeições. Então, se eu, através do meu conhecimento da filosofia, consigo identificar no mundo das ideias a ideia perfeita de árvore, quando eu olhar para uma árvore torta, eu não vou ficar triste,
porque eu sei a ideia perfeita. Quando eu tiver um amor não correspondido, eu não vou ficar triste, porque eu sei o amor perfeito. Para Platão, através do conhecimento, o homem torna-se feliz. Muito interessante. Muito interessante. E o nosso amigo, então, ele vai dizer assim que aqui eu coloquei uma imagenzinha só do mundo das ideias e o mundo das formas, tudo mais. Quando o indivíduo vai ao mundo das ideias, ele encontra a perfeição. A perfeição o deixa feliz. Só que o Platão dirá que a felicidade não é algo que se encontra no individual. Ele e o Aristóteles depois dirão que a felicidade só pode ser obtida na política. Como assim? Política? Ah, votar? Não. Política, na época do Platão, não tem a ver com o que a gente pensa de política. A gente fala política e pensa no Bolsonaro, pensa no Rodrigo Maia. Quando ele falava política, ele dizia na vida em comunidade, na vida na polis. Polis é a cidade. Para o nosso amigo Platão, a vida boa, a vida feliz, ela é encontrada em conjunto, na polis. Quando cada pessoa fizer o que deve fazer e de forma perfeita, a vida será feliz. Não é a minha felicidade, é a felicidade do coletivo. Isso é muito importante. Para Platão, a felicidade se encontra no conjunto. Beleza? Da hora. E ele vai dizer assim: ó, e para a gente conseguir encontrar a felicidade, nós devemos vencer uma guerra. Lembra, para ser feliz tem que usar a cabeça. Só que nós não temos só a cabeça. Nós temos o que ele chamou de alma concupiscível e alma irascível. Para o Platão, a alma é dividida em três partes: a parte dos desejos, a parte dos sentidos e a parte da razão. Para ele, se nós vivermos através dos nossos desejos, das nossas concupiscências, da alma concupiscível, aí, a gente vai viver de forma desenfreada, só comendo, fazendo sexo e coisas assim. Se a gente viver pelos nossos sentidos, viver de acordo com a alma irascível, também não vai dar certo, porque a gente vai ser enganado sempre. Quantas vezes você acenou para alguém achando que ela estava fazendo um oi para você e era para a pessoa lá de trás e você ficou envergonhado? Isso não é felicidade. Então, para o Platão, para a gente ser feliz, é a alma racional que deve organizar toda a nossa vida. É a razão que deve falar para o desejo quando que ele vai ser atendido, é a razão que deve coordenar o sentido, e se a razão fizer isso, encontraremos felicidade, porque a razão é o que conhece o mundo das ideias. Sem a razão, o homem não conhece o mundo das ideias. E aí o homem vive triste. Muito interessante. Mas o Platão tinha um discípulo, e esse discípulo é o Aristóteles, que é esse moço aí que vocês estão vendo. Aristóteles é esse de azul, tá? Na verdade, essa é uma pintura de um artista do Renascimento, de 1500, tá? É o Rafael Sanzio. Platão ali está apontando para cima, porque para o Platão o mundo perfeito é o das ideias. Aristóteles está apontando para frente, porque para o Aristóteles só existe este mundo. E a gente vai ter uma aula só sobre a filosofia do Aristóteles. O Aristóteles não acredita nos dois mundos. Para ele existe este mundo. E o ser humano tem que saber viver neste mundo. Como o ser humano sabe viver neste mundo? Olha que interessante. Aristóteles escreveu um livro chamado Ética a Nicômaco. Quem é Nicômaco? Nicômaco era o filho do Aristóteles. Olha que legal! Nicômaco era o filho dele. Um nome aí para você usar no stop quando você enjoar de jogar Gartic. O Nicômaco, filho do Aristóteles, recebeu do pai esse livro. E o que Aristóteles disse no livro? Aristóteles dizia assim: Filho, para você ser feliz, você deve viver em busca da virtude. O que é a virtude? Para Aristóteles, a virtude é a justa medida.
é o caminho do meio, entre os extremos e os excessos. Vamos traduzir isso? Vamos. Para Aristóteles, é possível que você viva ou com falta, ou com excesso, ou equilibrado. E se você viver no equilíbrio, você será feliz. Se você viver no desequilíbrio, você não será feliz. Por exemplo, a coragem. Isso é um exemplo que o Aristóteles dá no livro dele. Se eu tiver falta de coragem, eu sou um covarde. E eu encontro a felicidade? Não, não encontro. Não encontro. Agora, se eu tiver coragem em excesso, eu sou imprudente. Eu encontro a felicidade? Não encontro. Mas, se eu tiver coragem de forma virtuosa, equilibrada, por isso o caminho do meio, então eu sei agir de um jeito que eu não sou nem imprudente nem covarde. Isso me deixa feliz. Ah, tirar carta. Você está no terceiro colegial, esse é um próximo passo muito interessante. Se você não tiver coragem de dirigir, você trava ali na hora, não consegue tirar o carro do ponto morto, e aí o que acontece? Você não vai a lugar nenhum. Isso te deixará feliz ou frustrado? Frustrado. Agora, se você tiver muita coragem, você vai passar no pare sem parar. E isso é saudável? Claro que não. Você vai bater o seu carro. Isso te deixará feliz? Não te deixará feliz. Então, o que é a vida feliz para o Aristóteles? É a vida que tem a quantidade exata das virtudes. É uma vida virtuosa. E aí você olha para o Aristóteles e diz assim: Aristóteles, como que a gente encontra a virtude? Ele vai dizer assim: você encontra a virtude através da razão e da prática, do hábito. O ser humano é igual a todos os animais, exceto em uma coisa: o ser humano pensa, o ser humano é racional. Isso dá ao ser humano a capacidade de agir de um jeito diferente. E o Aristóteles vai dizer que através da razão, o ser humano vai olhar cada situação e em cada situação ele vai saber o que é o excesso, o que é a falta e o que é o caminho do meio. Quando ele opta pelo caminho do meio, ele é feliz. Então, como encontrar a virtude? Através da razão. Mas Aristóteles vai dizer que também é necessário que isso seja um hábito, seja constante. Ele vai falar uma frase assim: uma andorinha só não faz verão. Quando você tem uma andorinha no céu, significa que é verão? Não. Agora, quando você tem milhares de andorinhas no céu, aí é verão. Aí é verão. Para o Aristóteles, fazer uma coisa racional e virtuosa significa felicidade? Não, não significa felicidade. Então, se você viver de um jeito virtuoso uma ou outra vez, não significa que você vai ser feliz. É necessário que você tenha uma vida toda virtuosa, tá? De virtude, sempre buscando agir do jeito racional, no meio, no equilíbrio, ok? E aí ele vai listar aqui pra gente uma tabela das virtudes e dos excessos. Ele vai falar que existe a virtude e os vícios. O vício é o que é ruim. Existe o vício por excesso e o vício por deficiência. Por exemplo, ali, ó, no. Cadê ali? A coragem nós já falamos. A respeito próprio. Respeito próprio é eu me valorizar. Se eu me valorizar demais, eu sou vaidoso e aquela pessoa meio chata. Agora, se eu me valorizar de menos, então eu não vou dar mínima para mim e eu terei uma vida sem graça, sem brilho. Uma conversa tem que ter humor, mas também tem que ter seriedade. Sabe aquelas pessoas que só contam coisas engraçadinhas? É chato quando elas não conseguem ser sérias. Sabe aquelas pessoas que só são sérias? Muito chato. Muito, muito esquisito. Porque elas não têm equilíbrio. Para Aristóteles, a vida é assim, equilibrada. E aí é feliz. E aí você vira para ele e fala: Ok, Aristóteles, mas como eu sei que eu encontrei a felicidade? E ele dirá que é: Olha que bonito. Você encontrou a felicidade quando você encontrou o seu propósito.
a finalidade da sua vida no mundo. E quando você encontrou a eudaimônio, aquela felicidade sólida, o Aristóteles vai dar um exemplo. Se você pegar e estiver numa situação onde você quer prolongar aquele momento para continuar sentindo aquilo que você está sentindo, aí você encontrou felicidade. Como assim? Vou dar um exemplo. Quando eu fui assistir o filme Vingadores Ultimato, existe uma cena onde o Capitão América pega o martelo do Thor. E quando eu estava no cinema, os caras explodiram. Teve gente que chorou, gente que ficou de pé. O cara do meu lado gritou. Foi muito legal. Foi muito, muito legal. E eu falei, nossa, quero que isso dure mais. Quando eu disse, quero que isso dure mais, aquilo ali foi um momento feliz. Porque eu tive vontade de prolongar ele. E uma outra dica do Aristóteles para a felicidade é você se dedicar. Lembra do hábito? Dedique-se, né? Só que eles não são os únicos que falaram da felicidade. Depois do Aristóteles e do Platão, vão vir uns caras que são chamados de filósofos helenísticos. Depois que o Alexandre o Grande domina a Grécia e começa o Império Macedônico, algumas pessoas vão começar a pensar assim: bom, agora que o Alexandre o Grande dominou tudo, a gente tem que saber o que é felicidade ou não. E vai vir um homem, que é o tal do Epícoro. O Epícoro vai falar assim: para ser feliz, você tem que encontrar o prazer, viver o prazer. O prazer simples. Nós chamamos isso de hedonismo. Hedonismo é a busca pelo prazer. E o nosso amigo Epícoro, ele vai falar que através do prazer, o ser humano fica satisfeito e ele encontra a chamada ataraxia. O que é a ataraxia? É quando a alma dele não se perturba, a alma dele fica tranquila. Quando na alma dele tá tudo tranquilo, ele encontrou a felicidade, a ataraxia, tá? Esse é o epicurismo. O Epicuro, ele dirá assim: veja só, você tem que buscar o prazer, mas não é todo prazer, não. Existem prazeres que são naturais e desnecessários. Existem prazeres que não são naturais e são desnecessários. Existem prazeres que são naturais e são necessários. Por exemplo, o que é natural e necessário? Comer. O que é desnecessário? Comer McDonald's. E o que não é necessário em hipótese alguma? Não é necessário pular de paraquedas. O Epícoro dirá o seguinte: se você satisfazer os desejos naturais e necessários, você pode comer McDonald's ou você pode comer barrinha de cereal. Se o seu objetivo for focar e atender os desejos que são naturais e necessários, você vai se frustrar? Não. Agora, se os seus objetivos forem satisfazer os desejos que são desnecessários, a possibilidade de você se frustrar é muito grande. Por exemplo, comer é necessário, mas se você só sentir prazer comendo McDonald's, quando acabar o McDonald's, você vai sentir angústia, tristeza. Epicuro vai falar: não foque no que comer, foque no que é essencial, o que é natural e necessário. Comer, dormir, pronto, fechou. Quando você atender esses prazeres simples, sua alma não vai ser perturbada, não vai ficar chateada, você encontrou a ataraxia. E o Epicuro, da onde ele tirou tudo isso? Para ele, o universo é formado por átomos, bolinhas. E essas bolinhas, elas estão ali em movimento. Quando eu morrer, essas bolinhas vão se desarrumar e vão virar uma outra coisa. Então, para o Epícoro, não existe vida eterna. Não existe eternidade da alma, nada disso. Então, você tem que ter prazer aqui e agora. Porque quando morrer, acabou. Tanto que existe uma regrinha, as 4 regras de Epícoro. Ele diz assim: não há o que temer quanto à morte. Porque morreu, acabou. Para ele não tinha inferno. Não há o que temer contra os deuses, porque os deuses, para ele também, ele não dava nem aí para os deuses. É
possível encontrar felicidade, é possível suportar a dor. Como fazemos isso? Satisfazendo os desejos naturais e necessários. Aí tem um cara que é o Zenão. E o Zenão vai olhar para o Epícoro e vai falar assim: Epícoro, você quase acertou. Epícoro, quase. Na verdade, Epícoro, eu pensei de um jeito diferente. Eu pensei do jeito estoico. Guarda essa palavra, estoico. Epícoro falava sobre atender os desejos. O Zenão vai falar assim: não, você não deve atender desejo nenhum, você deve matar todos os seus desejos. Ah, mas eu senti vontade de comer alguma coisa. Não sinta vontade. Porque se você sentir vontade, você pode se frustrar. Não é para atender os desejos necessários. Não sinta as vontades. Seja apático. Apático, mate as suas paixões, porque daí você vai encontrar a ataraxia, a imperturbabilidade da alma. Despreze os seus prazeres, todos eles. Não é para viver pensando no prazer, mesmo o prazer de comer qualquer coisa. Simplesmente coma. Teve comida? Ok. Não teve? Ok. Se a sua alma ficar preocupada com isso, você nunca vai ter paz. Nosso amigo Zenão, do estoicismo, ele vai falar assim que o universo é organizado por uma razão, pelo logos. Não vamos chamar de Deus, tá? Mas há uma coisa que organiza o universo. Tem como fugir dela? Não tem. Então, se hoje eu comi barrinha, beleza. E se amanhã eu comer Mac? Beleza. E se amanhã eu não comer? O que eu vou fazer? Não vou fazer. Se o universo foi contra mim, não tenho o que fazer. Então, Epícoro falava sobre atender os desejos, o Zenão vai falar assim: não, você tem que aceitar os fatos. Ele chamava isso de amor fati. Amor fati. Amor ao que acontece. Porque o que acontece é a única coisa que pode acontecer. Ah, mas eu queria comer. Não! Aceite o que está aí na sua frente. O estoicismo começa com o Zenão e ele vai se desenvolver, 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 até chegar ao cara muito famoso, que é o Sêneca. Ele passa por 3 grandes fases e no estoicismo é, vários pensadores entram nessa corrente de pensamento. É muito interessante, muito. O estoicismo tem um exemplo bacana para a gente entender ele, que é esse exemplo do surfista. O surfista está no mar. Surfista gera onda? Não. O surfista vai surfar conforme a onda vem. Mas depende dele? Não. Quando a onda vir, o que o surfista faz? Controla? Vai junto com a onda. Essa é a ideia dos estoicos. Aceite como o universo acontece. Quando tiver uma onda, você surfa. Quando não tiver onda, você fica parado. É a resignação. Um exemplo, uma filosofia bem diferente. Para a gente ir concluindo, temos aí o Santo Agostinho. Santo Agostinho representa o cristianismo, né? E para o Santo Agostinho, onde é que a vida é feliz? A vida é feliz em Deus, porque Deus, para Santo Agostinho, Deus é amor. Santo Agostinho inicia seu livro mais famoso, o livro que é um diário dele quase, chama Confissões. Muito bonito o livro dele. Santo Agostinho inicia assim: Tu nos criastes para ti, ó Altíssimo, e o nosso coração não descansa enquanto não descansar em ti. Fomos feitos para você, Deus, e se não estivermos em você, nossa alma permanecerá turbulenta. Então, para Santo Agostinho, felicidade tem a ver com o amor, e o amor de Deus. Uma vida que ama é uma vida feliz, porque essa vida conheceu a Deus. É uma outra abordagem. Aqui algumas frases para a gente ver, ó, do Santo Agostinho. Ele vai dizer assim que sem imortalidade, sem a vida eterna, não há felicidade. Se eu sei que eu vou para o inferno, como é que eu vou viver feliz? Não vou viver feliz. Então, sem a imortalidade, não há felicidade.
Ele vai dizer que só a verdade nos torna felizes. E a verdade é quem para Santo Agostinho? Deus. Deus. E o amor para Santo Agostinho é tão importante que olha essa última frase dele. Se você quiser conhecer uma pessoa, não pergunte o que ela pensa, pergunte o que ela ama. Porque para Santo Agostinho, nós somos o que nós amamos. Se eu amo Deus, eu tenho dentro de mim a alegria divina. Muito interessante isso aqui. Muito bacana. Vamos continuar. E aí, chegando já para os nossos dias. Nos nossos dias, surge uma corrente filosófica que a gente chama de utilitarismo, com esses dois caras, Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Veja que eles são ali, ó, do século XIX. Esses dois, eles vão pensar assim, olha, a vida feliz tem que priorizar o máximo de felicidade e o mínimo de dor para o indivíduo e para a sociedade. Então, como que eu alcanço a felicidade? Fazendo esse cálculo. Se no meu cálculo a quantidade de alegria for maior do que a quantidade de dor, então eu faço aquilo e fechou. Então, por exemplo, para o John Stuart Mill, que é o pai do utilitarismo, eu faço faculdade ou não faço faculdade? Ah, se eu fizer faculdade, eu vou ter uma boa profissão, posso descobrir algumas coisas interessantes, eu fico feliz e a sociedade fica feliz. Sofro um pouquinho para me formar, mas beleza. No meu cálculo, eu tenho mais prazer ou dor? Mais prazer. Ah, eu faço faculdade. Puxa, muito interessante. Só que há um problema. O problema é que nessa lógica do utilitarismo, nós não temos necessariamente uma ética definida. A ética tem a ver com a felicidade maior e o menor nível de dor. Então, por exemplo, ah, existe uma população muito ruim numa cidade. Uma população ruim. Essa população causa dor nos habitantes que vivem ali. Se nós matarmos essa população, teremos mais felicidade? Parece que sim. Ah, vamos matar. Por que eu te contei isso? Porque é possível, a partir da ideia do Jeremy Bentham e do utilitarismo, que a gente tome atitude sem pensar na ética daquilo, se é certo ou errado. Porque é um cálculo frio, de prazer, sacou? Mas esse é o modelo pelo qual nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos num modelo de felicidade que é desse jeito. A felicidade tem a ver com o máximo de prazer que eu gero e o mínimo de dor. Não tem a ver com a ética e pouco com o coletivo. O Jeremy Bentham e o John Stuart Mill falam muito sobre felicidade no todo. Hoje, a nossa sociedade tem uma diferençazinha. E isso está num livro muito interessante de um filósofo chamado Zygmunt Bauman. Hoje a nossa felicidade é líquida e ela é muito individual. Eu penso na minha felicidade, no meu prazer. E quando eu não encontro, eu mudo a minha abordagem. Né? Aqui, só para a gente concluir, umas frases do utilitarismo. Essa frase do Jeremy Bentham. Olha isso. Ó. Crie toda a felicidade que possas. Suprima, diminua toda a infelicidade que consigas. Cada dia te dará a oportunidade de agregar algo ao bem-estar dos demais ou de diminuir um pouco as suas dores. E cada grão de felicidade que você semeia no peito alheio crescerá no teu próprio peito, ao passo que cada dor que arranques do pensamento e sentimento do teu próximo será substituída pela paz e alegria mais belas do santuário da tua própria alma. O que o Jeremy Bentham está falando aqui? Viva de um jeito a gerar alegria para o outro e diminuir a dor. E aí encontra-se felicidade. E o John Stuart Mill dirá: pessoas felizes são aquelas cujas mentes estão fixadas em algum outro objeto que não a própria felicidade. Na felicidade dos outros, no aperfeiçoamento da humanidade, numa obra de arte ou busca empreendida não como meio, mas como fim ideal. Ao visar assim o outro, elas encontram a felicidade casualmente. Para o John Stuart Mill, você é feliz quando você não fica procurando a felicidade. Porque quando você fica procurando a felicidade, você provavelmente não a encontrará. Para nós concluirmos,
alguns exercícios e eu gostaria que você refletisse sobre a razão da sua felicidade. Não é uma coisa que cai em prova e o Enem não vai perguntar se você está feliz. Evidente que você não estará no Enem feliz, porque é uma prova longa. Mas é importante que a gente saiba definir de onde a nossa felicidade vem. Bom, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito por nossa aula. Anote suas dúvidas e a gente se encontra, tá certo? Tchau, pessoal!